Olá, muito bom dia, um prazer estar novamente aqui com vocês para celebrar nessa manhã o nosso culto online. Nós vamos ler juntos o Salmo 30 a partir do versículo 4. Acompanhe a leitura aí. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. E é dessa maneira que começamos o culto nessa manhã, dando graças, celebrando e louvando a Deus, porque hoje é tempo, é dia de adorar, é dia de orar, de receber orações, é dia de louvar ao Senhor. E vamos louvá-lo agora com o grupo de música da CMC. Irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Muitos virão te louvar, povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui.
me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. O Rei da glória, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez varão de dores, servo sofredor, padeceu meu Jesus, padeceu. Se Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima do céu, e tem o nome
só Jesus. Em breve, o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará. Meu Jesus voltará. E teremos agora duas intercessões. Veja se você se enquadra em alguns desses grupos. Primeiro, pelos nossos irmãos e irmãs mais experientes, acima de 60 anos, que, a nosso pedido, enviaram fotos durante essa semana para que a gente possa manter essa ligação de amor e carinho com eles. Durante a pandemia do Covid-19, eles se encontram no grupo de risco. Por isso, a eles, todo o nosso carinho, o nosso amor e as nossas orações. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos orar agora juntos pelos nossos queridos irmãos com mais de 60 anos. Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, em nossas vidas e porque o Senhor tem sido fiel conosco, ó Deus. Eu venho em especial colocar em suas mãos, ó Deus, a vida dos nossos queridos irmãos com mais de 60 anos, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando eles, guardando eles, protegendo, assim como o Senhor já tem feito, ó Deus. Que o Senhor esteja dando saúde cada vez mais para eles, ó Deus. Eu peço também que o Senhor esteja suprindo todas as necessidades, ó Deus, dos corações deles, ó Deus. Que o Senhor esteja inundando o coração deles de paz, de tranquilidade, alegrias, esperança, Senhor. Que eles tenham a certeza, ó Deus, cada vez mais que o Senhor está presente, ó Deus, mesmo em qualquer momento de tribulação, Senhor. Que nesse momento, ó Deus, que a gente sabe que é um pouco difícil de isolamento, ó Deus, que mesmo que eles se sintam sozinhos fisicamente, ó Deus, que eles saibam, ó Deus, que eles se lembrem sempre que eles não estão sozinhos, ó Deus, que eles têm muitas pessoas que os amam, ó Deus, e principalmente eles têm o Senhor, que é suficiente, Senhor, que é sempre presente e que é sempre fiel, ó Deus. Eu peço que o Senhor continue guardando eles, ó Deus, em nome de Jesus, e agradeço por tudo que o Senhor já tem feito na vida deles, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Muita saudade de todos. A outra oração será pelos enfermos. Mas primeiro vamos ver 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É nessa confiança no poder de Deus e no Espírito que em nós habita que nós vamos orar, intercedendo pelos nossos irmãos que estão enfermos. Aqueles que, às vezes, pelo Covid, eu quero me incluir nessa oração, juntamente com a Patrícia, já que essa semana fomos testados positivo para a Covid, e conto com a oração dos irmãos também para a nossa recuperação, assim como os demais irmãos, como o seu Pascoal, que se recupera de um tratamento do câncer, e outros irmãos da comunidade, não só de Bauru, mas de toda a Translocal. Vamos orar por eles. Olá, bom dia, meus irmãos. Nós vamos fazer oração para os enfermos e eu gostaria de, antes de orar, ler um texto em Mateus, no capítulo 18, versículo 19, que diz assim: em verdade também vos digo, que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou com eles. Apesar de separados, não estamos juntos na congregação, mas nós podemos juntos orar ao Pai. Jesus fala que
Aonde estiverem dois sobre a terra, e aqui estamos nós, nos unimos aqui na oração aos enfermos. Pai eterno, Deus querido, nós queremos rogar a Ti nesse momento, baseando-nos, Senhor, na Tua palavra, firmando a nossa fé nessa palavra que diz que se na terra concordarem a respeito de qualquer coisa e porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai. E é isso que nós agora te clamamos, ó Deus. Clamamos pelos nossos enfermos, aqueles que estão sofrendo pela sua saúde. Eu rogo a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja manifestando a sua graça, trazendo cura, trazendo restauração. Ó Deus, usa, Deus, esses médicos, os remédios, para que eles possam, Deus, se sentir melhor, se sentir curados, para a glória do Teu santo nome. Eu quero interceder por aqueles que estão vivendo esse momento de pandemia, que foram diagnosticados positivo pelo Covid. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, antes de tudo, encha o coração deles de paz, que eles confiem plenamente no Senhor. Há médicos, há remédios, mas o Senhor é quem faz. E Teu é o querer, e Teu é o realizar. Eu quero te pedir pela vida do Edson, rogando a Ti, ó Deus, que o Senhor esteja derramando graça sobre a vida dele, sustentando como tem sido até aqui, pela Tua graça, a sua fé, a sua força, em nome do Senhor Jesus. E aqueles que, ó Deus, por algum outro motivo, estiverem enfermos, ó Deus querido, eu rogo a Ti agora que o Senhor estenda a Tua mão santa e abençoadora, e abençoa-os, ó Deus, com a cura, em nome do Senhor Jesus. Por isso nós já agradecemos e nos firmamos nessa verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, mais um momento especial do culto, onde vamos ouvir a palavra. A palavra dessa manhã é Melquisedeque. O nosso querido presbítero, pastor Olivo Costa Dias, estudou muito esse assunto no Novo e Velho Testamento e vai compartilhar conosco a palavra nessa manhã. Bom dia, meus irmãos. Eu estou com muita saudade de todos vocês e agradeço a Deus pelos recursos eletrônicos que estão à nossa disposição para que nós nos mantenhamos unidos. Eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo suas Bíblias em Gênesis, capítulo 14, versículos 18, 19 e 20. Melquisedeque abençoa Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Deus sempre se manifestou aos homens nas mais diversas formas, todo o tempo, em todas as nações, durante a história da humanidade. O pastor Abílio, na última reunião, na reunião das lideranças, ele incentivou que a gente estivesse lendo, lê mais livros. E eu estou lendo um livro chamado Fator Melquisedeque. O autor é Don Richardson. Ele é um pregador, missionário, escreveu vários livros, é canadense, e um dos seus livros é o Fator Melquisedeque. O autor fala das manifestações de Deus aos povos e nações ao longo da história. E ele conta um fato interessante, porque todos nós conhecemos aquela passagem em que o Paulo chega em Atenas e passa diante de um altar erigido ao Deus desconhecido. E ele fala: é sobre esse Deus que eu venho vos falar. Agora, como que apareceu esse altar em Atenas? 600 anos antes de Paulo, houve uma praga, talvez semelhante a essa praga que nós estamos vivendo atualmente. E todos os deuses, os falsos deuses, eles tinham centenas de deuses em Atenas, não davam conta de acabar com a praga. E essa praga estava dizimando a população de Atenas, 600 anos antes de Paulo.
E eles foram buscar um homem chamado Epimênides na ilha de Creta, e ele sugeriu que se fizesse um sacrifício ao Deus desconhecido. E, a princípio eles foram contra, acharam que já tinham deuses demais, mas ele falou, mas esses deuses não estão dando conta de acabar com a praga. E eles fizeram um sacrifício com ovelhas, e em cada lugar em que as ovelhas foram sacrificadas foram erigindo altares, e esses altares depois, com o tempo, eles foram sendo consumidos, e sobrou um, que é aquele que Paulo viu em Atenas. E ele falou, é sobre esse Deus que eu venho pregar. Esse altar serviu de gancho para que Paulo começasse a sua pregação em Atenas. Então vocês vejam que 600 anos antes de Paulo, Deus já se manifestava aos seres humanos, à humanidade. No Jardim do Éden, Deus falava face a face com Adão. O pecado fez com que Adão deixasse de ouvir a voz de Deus. Adão tinha a missão de implantar o reino de Deus na terra. E sua queda, sua expulsão do Jardim do Éden gerou um rompimento tremendo. E as leis de Deus já existiam no Éden. Lá tínhamos duas árvores, a árvore do bem e do mal e a árvore da vida, que entre outros significados poderia ser a árvore da palavra de Deus. Depois da queda de Abraão, o nome de Deus volta a ser invocado com o terceiro filho de Abraão, chamado Sete. Ele é escolhido para continuar a missão que deveria ter sido de seu pai, um descendente abençoado para apregoar as leis de Deus ao mundo. Pois nós temos Noé. Noé levou anos construindo a arca, dando uma oportunidade, a arca que foi determinada por Deus detalhe por detalhe, e ele levou anos construindo essa arca para que a humanidade corrompida se arrependesse. E o Sem, filho de Noé, herda o chamado do pai. E talvez aí esteja a origem da ordem de Melquisedeque. Na época de Abraão, há mais de 4.000 anos, os países não eram como nós conhecemos hoje. A maior parte era constituída por cidades-estados, cidades autônomas. Cada uma tinha o seu rei. E um exemplo mais recente é a Itália. A Itália, ela só se tornou um reino, uma união, né, um país, em 1861. Antes as cidades eram autônomas. Por exemplo, Florença. Florença tinha o seu governo autônomo, tinha a moeda própria, o fiorino, e tinha língua própria, que era cada uma tinha o seu dialeto. E na época de Abraão, os cananeus, eles dominavam uma região do Oriente Médio chamada Canaã, hoje é Israel, e era um povo, a maioria dos cananeus eram idólatras, eles praticavam rituais abomináveis com sacrifícios humanos, e entre eles também existiam outros povos idólatras que eram os moabitas e amonitas. Mas ali, em Canaã, havia uma cidade chamada Salém, que significa paz. E lá tinha um rei daquela cidade, e que também era sacerdote do Deus Criador. Nós não sabemos o nome dele, mas sabemos que ele era da linha sacerdotal, da ordem sacerdotal de Melquisedeque. Então nós vamos chamá-lo de Melquisedeque, mesmo não sendo correto. Melquisedeque na língua dos cananeus significa rei justo, rei da justiça, rei justo aos olhos de Deus. E ele era dessa ordem, que é uma ordem espiritual. De Salém, que era a cidade de Melquisedeque, vem Jerusalém, cidade da paz, vem Shalom, em hebraico, que significa paz, e Salam, na língua dos árabes, que também significa paz. Em Gênesis, capítulo 11, Terá, que era pai de Abraão e que era descendente de Noé, recebe um chamado de Deus.
Em Gênesis capítulo 11, versículo 31. Tomou Terá e Abraão seu filho e Aló, filhos de Arã, filho de seu filho, Sarai, sua nora, esposa de mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até a cidade de Arã e ali pararam. Arã fica distante de Ur 1.600 quilômetros. E eles subiram margeando o rio Eufrates. Uma comitiva enorme. E depois de Arã, aí foi o Abraão que fez a viagem. O seu pai ficou em Arã. Ele seriam mais 1.000 quilômetros. Ao todo, de Ur dos caldeus até Canaã, 2.600 quilômetros. Terá recebeu um chamado de Deus para ir para Canaã, um local de adoração ao Deus Criador. Presta atenção, eles já sabiam que estavam indo para o local de adoração ao Deus Criador. Os estudiosos chegaram à conclusão que Terá se contaminou com a idolatria e resolveu parar em Arã, onde ele acabou morrendo com muita idade. Sucederam então dois grandes eventos que mudaram a história da humanidade. Primeiro, a obediência de Abraão, a bênção que ele recebe ao assumir o chamado de Deus. E segundo, o encontro de Abraão com Melquisedeque. Primeira bênção, em Gênesis capítulo 12, versículo 1, ora, está escrito, ora disse o Senhor a Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vai para a terra que te mostrarei. Com esse ato, Abraão transforma-se num exemplo de fé, de retidão e de justiça. E nos dois versículos seguintes, de ti farei uma grande nação e abençoarei e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Durante a sua jornada até Canaã, Abraão conheceu mais de 30 povos, 30 etnias diferentes, como se já fosse um preparativo para a missão que ele teria que enfrentar. Nenhum outro herói da Bíblia teve contato com tantos povos como Abraão. Pode-se dizer que aí deu a origem do povo judeu, um povo que recebeu das mãos de Deus uma missão de ser bênção para todas as famílias da terra, povo de Deus, nação santa, reino de sacerdotes, uma extensão do reino de Deus. Os levitas, com Moisés, muitos séculos depois, 1.300 anos antes de Cristo, receberam a missão de serem sacerdotes para Israel. Mas a missão dos israelenses, a missão de Israel como um povo, era de serem sacerdotes para toda a humanidade, e abençoarem as famílias de todas as nações e servirem como exemplo de núcleo familiar. Agora o encontro. Abraão voltava vitorioso de uma batalha contra os reis que haviam assolado Sodoma e Gomorra, e tinham levado também o seu sobrinho prisioneiro. E ele voltava vitorioso. E só para vocês terem uma ideia da riqueza de Abraão, ele montou um exército só com escravos, 318 escravos nascidos na sua casa. Está lá em Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20, que nós lemos no princípio. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, como era costume de dar as boas-vindas. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. 3 versículos. Melquisedeque surge
e desaparece na narrativa de Gênesis. Ele cai como se tivesse caído de paraquedas, né? Como se o autor abrisse parênteses e continuasse a narrativa 3 versículos depois. Melquisedeque, quando encontrou Abraão, trouxe pão e vinho, não para comer, mas para dar as boas-vindas. E com essa cerimônia simples, Abraão estava entrando no legado da ordem de Melquisedeque, para ser o representante de Deus para todas as nações. Melquisedeque dá as boas-vindas e abençoa Abraão. A bênção vem sempre do maior para o menor. E Abraão dá o dízimo. O dízimo vem sempre do menor para o maior, o que significa submissão. E depois, lá no capítulo 26, em Gênesis, essa herança de Abraão passa para o seu filho, não só a bênção do pai Abraão, mas a entrada do Isaac na ordem de Melquisedeque. E está escrito em Gênesis, capítulo 26, versículos 4 e 5. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, Deus falando para Isaac, e lhe darei todas estas terras, e na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ou seja, na época de Abraão, já se tinha conhecimento dos mandados, dos preceitos, das leis, dos estatutos de Deus. E agora chegamos em Jesus. Jesus não veio para mudar a lei. Humanamente, ele não poderia ser sacerdote, porque pela lei dos homens, somente os descendentes da tribo de Levi tinha esse direito. E Jesus era da tribo de Judá. Mas espiritualmente ele se tornou sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Os únicos livros da vida da Bíblia que mencionam Melquisedeque, fora o livro de Gênesis, como nós acabamos de ver, são o Salmo 110 e a carta aos Hebreus. O Salmo 110 foi um salmo escrito pelo rei Davi, 1000 anos antes de Cristo. É um salmo tão profético quanto o Salmo 22. E ali no versículo 4 está escrito, Salmo 110, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá, profetizando sobre Jesus. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E na carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus ninguém sabe ao certo quem foi o autor da carta aos Hebreus. Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Barnabé. O certo é que em Hebreus capítulo 7 está escrito, capítulo 7, versículos 2 e 3, para o qual Melquisedeque, Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiro se interpreta como rei da justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote eternamente, perpetuamente. Um mistério. Semelhante, mas não Filho de Deus. Filho de Deus é Jesus. Hebreus, capítulo 5, versículos 5, 6, 9 e 10. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecerem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E ainda em Hebreus capítulo 7, versículos 14, 15, 16 e 17, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes, e Jesus veio para cumprir a lei.
E isso é muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, Jesus, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Portanto, se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus jamais poderia ser rei e sacerdote sem antes passar pela cruz. Na sua morte ele cumpriu toda a justiça de Deus e demonstrou submissão ao Pai, que lhe exaltou e lhe deu o nome acima de todo nome. Filipenses, capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus sempre foi e será, toda a vida seus ofícios de rei e sacerdote lhe são atribuídos em razão da sua obra vicária. Seu sacrifício foi total, cabal. Apocalipse 5, capítulo 5, versículos 9 e 10. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, toda a língua, todo o povo, toda a nação. Jesus, Filho de Deus, além de ungido, também seria sacerdote para redimir não só Israel, mas todas as nações da terra, para cumprir a missão que foi dada a Israel, a Abraão, a Isaque. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Concluindo, nesses tempos difíceis, de doença, de pandemia, de isolamento, de medo, de aflições, de perdas de vidas preciosas, de perdas financeiras, de desemprego, de atritos familiares, nós não podemos esquecer que nós temos um Deus que tudo pode. O socorro bem presente na hora da angústia. Em Jesus, não podemos esquecer, nós somos feitos profetas, reis, sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque, para levar a palavra a todas as nações, para judeus, para gentios. É a grande comissão da qual a nossa igreja faz parte com muita honra. Com toda a autoridade dada por Deus, não por herança de homens carnais, mas por intermédio da ordem espiritual dada pelo próprio Deus, que está estabelecida e vigora no meio de nós. Amém. Muito obrigado, doutor Olivo. Estamos agradecidos pela sua palavra e a graça que Deus te deu. Que Deus continue te abençoando. E agora, com esse mesmo espírito de gratidão, nós lembramos vocês das nossas contribuições e transferências bancárias, transferências online, que devem ser feitas nas agências do Banco do Brasil e Banco Santander. Os números, a conta, aparece para você aí na tela. Lembrando também que a nossa diaconia continua à disposição para atender a quem tem necessidade ou também aqueles que precisam ou querem doar alguma coisa. O telefone também se encontra aí na tela para você. A lição das crianças de número 24 já se encontra no site. E lembrando que na terça-feira, às 20h15, a nossa reunião de oração online. E terminamos essa reunião orando pelo nosso país. Nesta segunda-feira, comemoramos 198 anos da proclamação de independência da nossa nação, por D. Pedro I, em 1822. Nós precisamos da bênção de Deus, nesse país tão abençoado, tão lindo, que Ele nos plantou como igreja. Por isso nós vamos orar com o nosso amado e querido pastor Abílio Pinheiro Chagas. Gente, e agora nós vamos orar por esse país, porque amanhã é 7 de setembro, o dia da independência de nosso país.
E nós lembramos com alegria, com prazer, regozijando-nos do que Deus nos deu através de conceder-nos esse país amado, chamado Brasil. Oh, Deus Santo, muito obrigado, graças, porque o Senhor enriqueceu esse país, um país tão grande, com terras férteis, produtoras, exportando soja, milho, algodão e todos os alimentos. O Senhor nos deu rios grandes e maravilhosos e estados que temos tão variados, com clima no norte, no nordeste, no sul e aqui em São Paulo, desses climas gostosos que nos permite variar durante o ano, visitando-os. Te agradecemos, Pai, pela nossa liberdade, pelos nossos governos do Estado, de Bauru e do país, para que, ó Senhor, eles tenham sabedoria para conduzir o crescimento daquilo que Deus nos concedeu bondosamente e com tanta riqueza. E entre tantas coisas, me lembro aqui, depois de estar aqui quase 6 meses confinado nesta chácara tão linda, lembrando-nos do que Deus tem nos dado, os pássaros, os mais variados cantando, as flores de tantos matizes de cores, o lago e tantas outras coisas, Senhor. Te louvamos, exaltamos o Teu nome, glorificamos o Teu nome e te agradecemos por o Senhor nos fazer brasileiros e nos ter escolhido antes da fundação do mundo para pertencer à Tua igreja e ao Teu reino. Abençoamos no Teu nome a todos os brasileiros que nos ouvem. No Teu nome santo, que todos sejam abençoados neste dia de 7 de setembro, em nome de Jesus. Amém e amém. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país?